Sejam bem-vindos ao canal Aprendiz de Redação, o canal que vai ajudar você a melhorar a sua forma de se expressar pela escrita. Eu sou a professora Elaine Teixeira e eu tenho ampla experiência no ensino de produção escrita. E a aula de hoje vai ser sobre introdução, como eu devo iniciar o meu texto, mais especificamente o texto da tipologia dissertativa argumentativa, gênero artigo de opinião. Então, nesta aula você vai aprender a como selecionar informações e que informações eu devo selecionar para começar a iniciar o meu texto e como eu vou organizá-las dentro da minha introdução. Lembrando que isso é muito importante, é um exercício importante, por quê? Porque em grandes processos seletivos de larga escala, para vestibulares que visam aí colocar o candidato dentro de uma faculdade, o que é olhado na sua redação é que informações que ele selecionou para trabalhar aquele texto dentro daquele tema. Quais informações foram selecionadas e como elas foram organizadas e trabalhadas no seu texto. Então, nesta aula, você vai aprender de uma vez por todas como iniciar o seu texto de forma qualitativa, o que vai garantir maiores notas na sua redação. Então, vem comigo, vamos para a aula, me segue. Então, estamos aqui na tela da aula, que vai ser sobre introdução. Mais especificamente, uma introdução voltada para o texto dissertativo argumentativo, gênero artigo de opinião. Então vamos lá, como a gente começa a elaborar esta introdução? Primeiro você tem que ter em mente o seguinte, para que serve uma introdução? Qual que é a função da introdução? A introdução serve para você contextualizar o seu leitor sobre o que será discutido na redação, informá-lo de coisas que talvez ele não saiba a respeito do tema que você vai trabalhar, dizer qual é a importância do que será discutido. É na introdução que o leitor conhecerá o tema que vai ser discutido e o motivo, qual a importância de se falar sobre isso. Então vamos para a prática? Imagine o seguinte tema: a importância da cooperação social no combate de pandemias. Então, o primeiro passo que você vai fazer é pesquisar informações. Lembrando que uma das competências avaliadas em processos seletivos, lembrando mais uma vez, de larga escala, Enem, FUVEST, por exemplo, é saber selecionar, organizar e relacionar. Por isso que nós vamos aprender aqui a selecionar essas informações. Ao pesquisar, você escolhe informações a serem trabalhadas no decorrer do seu texto, incluindo a introdução. Ou seja, quando você vai coletar informações, você pode utilizar algumas na sua introdução, outras no decorrer do texto. Então, nós vamos fazer aí uma coleta de material para pesquisar informações sobre o tema. Então, eu posso ir aí pesquisar pelo Google, lendo jornais, revistas. Eu posso pesquisar aqui, por exemplo, poxa, talvez o meu leitor não saiba o que é uma pandemia. Então, eu vou pesquisar para saber o que é uma pandemia, para poder colocar ali no texto para ele saber o que significa. Então, aí temos a pandemia. Pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A, ou gripe suína, passou de uma epidemia para uma pandemia, quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Em 11 de março de 2020, o Covid-19 também passou de epidemia para uma pandemia. Nossa, mas eu vou colocar tudo isso na minha introdução? Não, lembre, você vai selecionar e depois você vai colocar com as suas próprias palavras. Ali a gente entendeu o seguinte, que pandemia é uma doença que tem extensão aí mundial. Pronto. E aí você vai se informando. Carta Capital, Revista Veja, Tragédia Consumada, no caso aqui das pandemias, Quarentena e Descompasso, você vai lendo. E aí, o segundo passo é, com base nas suas leituras, da qual você vai aproveitar e já ter um posicionamento em relação a elas, você vai selecionar as informações de pesquisa. Então, segundo aqui, em que eu dei uma olhada, selecionei o seguinte: pandemia é uma doença contagiosa que está circulando não apenas em um país, mas também pelo mundo. Parte significativa da população não está cooperando com o isolamento social, o que resulta na continuidade da propagação da doença. Então, aqui 2 informações selecionadas, o que é pandemia e a população não está aí cooperando com o isolamento social.
Terceiro passo: o que deve ser contemplado na sua introdução? Primeiro, você deve se perguntar: o que este artigo vai abordar? Qual é o tema? No caso aqui, a pandemia de Covid-19, o isolamento social, a quarentena, a participação da sociedade no combate à pandemia. Certo? E o que eu devo informar o meu leitor para contextualizá-lo sobre o que está acontecendo agora? Então, eu peguei esses 3 pontos. Até aqui nós temos seleção de informações. Nós estamos topicando, fazendo em tópico essas informações para trabalhar a nossa mente, para fazer um exercício mental do que vai na nossa introdução. Então, por enquanto, nós estamos no processo de seleção de informações. O mundo enfrenta uma pandemia de Covid-19, doença com expressivo poder de contágio. Foi decretado o fechamento do comércio, de igrejas e escolas com o objetivo de conter o avanço da doença. Parte da população não está cumprindo o isolamento social. Por que é importante falar sobre essa situação? Quando a população não coopera, a doença permanece, se propaga cada vez mais rápido, mata mais pessoas e mantém a sociedade em situação de quarentena, ou seja, o comércio e escolas fechados, o que pode resultar, inclusive, em desemprego. Então, é por isso que é importante falar sobre este tema. O quarto passo, agora, já que você selecionou essas informações, como que você vai organizá-las no seu texto? Então, você vai, com as suas próprias palavras, fazer aqui um parágrafo introdutório, porque eu estou pensando aqui numa redação de 30 linhas aí, pensando no Enem, FUVEST. Então, você tem aí 30 linhas para fazer sua redação. Então, a sua introdução, ela tem que ser bem objetiva e direta ao ponto. Então, aqui um exemplo de como eu posso começar uma introdução com o tema A Importância da Cooperação Social no Combate a Pandemias. E isso com base em todas as seleções que nós, de todas as informações que nós selecionamos até agora, do que nós pensamos sobre o tema, qual é a importância dele, por que se falar sobre isso, e agora nós vamos fazer um texto escrito, organizado. Então, ficou assim: neste momento, a população mundial está enfrentando uma pandemia de proporções preocupantes, noticiada diariamente como Covid-19. Para quem ainda não sabe o que é uma pandemia, saiba que se trata de uma doença de expressivo poder de contágio e que se propaga mundialmente. Por isso é tão perigosa e deve ser combatida. Embora tenha sido solicitada à população para que fique em casa, dados estatísticos mostram que tem havido uma queda no isolamento social, o que significa que a maior parte das pessoas não está preocupada com a doença, o que pode resultar no aumento da propagação da doença, e resultando em desemprego e coisa e tal. Aí você que vai decidir como que você vai fazer a sua introdução. O importante é que você verifique aqui, tá vendo essas palavras em vermelho? São as palavras-chave para a sua introdução, para ficar bem claro para o seu leitor sobre o que você está falando, o que está acontecendo nesse momento, você está informando a ele o que está acontecendo nesse momento, para ele não ficar perdido, do que eu tô falando, do que ele está falando exatamente, e qual a importância disso. Pessoal, aqui uma dica. Talvez vocês peguem em outros canais, pessoas analisando as redações do Enem, as redações que tiraram nota 1000, e vocês pensem assim: nossa, as introduções começaram aí com o artigo 5º da Constituição ou citando algum pensador famoso. Gente, cuidado, não é bem assim. Agora, o material do INEP está disponível, as apostilas do corretor estão disponíveis aí para você verificar o material. Então, lá vocês vão ver muitos textos que iniciaram com frases, com o artigo da Constituição e nem por isso tiraram notas altas. Aquele texto de redação nota 1000 tirou nota alta não só porque ele citou o artigo da Constituição ou porque ele citou a frase de algum autor, porque isso só contempla 80, 40 pontos no seu texto. Então, o repertório sociocultural você pode trabalhar em qualquer momento do seu texto, é indiferente, você tanto pode incluí-lo na introdução como no desenvolvimento, por exemplo. Então, o importante é que você foque aqui que a sua introdução tem que contextualizar o seu leitor sobre o que está acontecendo. Então, eu estou falando isso para vocês não começarem a redação logo com
pensamento de alguém e de repente você se desanda aí e a sua nota se compromete em outras competências. Então, novamente, eu peço para vocês olharem o material que está disponível aí do Enem e vejam com seus próprios olhos aí para vocês tomarem cuidado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, se inscrevam no canal e deem aí as curtidas de vocês, comentem as aulas, para eu ter um retorno, um feedback e saber aí como melhor elaborá-las para vocês. Então, até a próxima!